Olá pessoal, aqui é o Cleto Faria e você está aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente fala sobre marketing digital, empreendedorismo, bem-estar e equilíbrio de vida, que são coisas importantes e que estão sempre interligadas, a gente não pode esquecer disso. Se você tem assistido nossos vídeos, deixa um comentário quando você terminar de assistir, curte o canal, interaja aqui com a gente para que você possa ter mais conteúdos, mais informações, e é bom para que eu saiba se o conteúdo está acrescentando na sua vida e a gente pode produzir também novos conteúdos a cada dia, ok? Nós vamos falar hoje sobre um assunto que muitas vezes eu ouço as pessoas falando, e na verdade mais do que falando, elas às vezes reclamam muito, que é a rotina. Quando a gente ouve falar de rotina, a gente sempre vê e ouve uma conotação muito negativa. As pessoas reclamam, poxa, eu tenho uma rotina tão difícil, tão pesada, eu estou cansado, eu estou esgotado, a rotina me cansa. E isso parece que meio que ficou uma coisa generalizada. As pessoas acharem que o seu maior problema é a rotina de vida que elas têm. E eu queria falar um pouquinho mais profundamente sobre esse assunto, para que você possa compreender que muitas vezes não é bem a rotina. Então, a questão é como que você pode fazer da sua rotina diária uma boa companheira. Ao invés de você ter aquele sentimento ruim, aquele sentimento que te causa um peso, como que você pode compreender a rotina como algo que na verdade está acrescentando na sua vida? Então, muita gente quer mudar de vida. E isso é maravilhoso, não há problema nenhum. Às vezes querem mudar de carreira, às vezes querem sair de uma rotina cansativa. As pessoas falam muitas vezes, eu quero ser livre, eu quero sair de um trabalho, do emprego X, de um ambiente ruim que eu tenho que conviver todo dia, e essa rotina vai me cansando e tal. Se a gente analisar um pouquinho mais as coisas, a gente vai perceber que o que traz na verdade esse cansaço e esse peso não é bem a rotina em si, né? O que traz o cansaço e a dificuldade são as coisas que acontecem dentro da sua rotina. Por quê? Porque todo ser humano tem uma rotina. Desde o bebê mais novo até a pessoa mais idosa, dentro da sua realidade, elas têm uma rotina. O bebezinho, por exemplo, ele vai acordar, ele vai mamar, ele vai trocar a fralda, mais para frente ele vai dormir de novo, aí ele vai acordar de novo, mamar, trocar a fralda, e isso é nos primeiros meses. Depois ele começa a crescer e vai uma rotina nova, vai entrando na vida dele, mas tudo tem uma sequência, não tem como. Isso na vida de um jovem, na vida adulta e até na vida de um idoso. A rotina de um idoso é diferente, ele tem limitações, ele vai ter muito menos atividade, mas ele tem uma rotina também. Ele acorda, ele toma café, ele tem alguma atividade, às vezes é uma leitura, às vezes é alguma coisa manual, às vezes é sair para ir dar uma volta, um passeio e assim por diante, até que ele chega no final do seu dia e vai dormir. Então, a rotina é algo que faz parte da nossa vida. A questão é, ela começa a ficar mais pesada quando você, por exemplo, acorda cedo, sabe que vai ter que enfrentar trânsito, transporte, ficar horas no carro até chegar no seu local de trabalho. Quando você está num local de trabalho onde você não está feliz, o trabalho que você faz está muito abaixo do seu potencial, por exemplo, ou o grupo de pessoas, a equipe não se dá bem, tem muito conflito, aquele ambiente fica pesado,
ou você tem um chefe que é um pouco intolerante, está sempre pegando no pé, reclamando. Isso é que é o problema. Essas questões que vão trazendo o mal-estar. Então, você vai passando o seu dia e aí depois você tem que voltar para casa, enfrentar novamente o trânsito. Muitas vezes você não está com um ambiente harmônico na sua casa, na sua família. E aí você tem que conviver ali, aquilo também te pesa. É uma rotina às vezes desgastante, mas na verdade são as questões que estão envolvidas. Não é a ação que começou no início do dia e terminou no final. Só que a gente atribui isso a uma rotina. Pô, a minha rotina é cansativa, é pesada. Então, a questão é que você tem que fazer pequenas mudanças. São nessas situações. Às vezes é mudar de setor no trabalho, mudar de emprego. Às vezes partir para uma situação de um novo negócio, um negócio pessoal, ou um trabalho home office. Aí vai depender de cada pessoa, das habilidades, das questões que envolvem a vida de cada um. Mas claro, você tem que fazer isso com cautela, com planejamento, pensando bem. Não é sair tomando atitudes precipitadas, achando que a sua rotina vai melhorar e muitas vezes não vai acontecer nada disso. Você vai ter um problema muito maior. Mas às vezes são pequenos ajustes que você faz na sua vida, como às vezes acrescentar alguma coisa, como um pouco mais de lazer, praticar exercícios em algum momento do dia, tirar um momento do dia para refletir, fazer uma leitura, alguma coisa assim que você possa relaxar mais. A gente sabe que o dia a dia da maioria das pessoas é muito atarefado, muito corrido. Mas se você parar e fizer alguns ajustes, pode ter certeza que você consegue acrescentar alguma coisa a mais. E aí, você precisa olhar os benefícios que uma rotina pode te trazer, que são vários, como por exemplo, ele pode te ajudar a alcançar objetivos traçados. Se você traça um objetivo, por exemplo, vamos pensar aqui, você tem vontade de estudar uma língua estrangeira, certo? Então você fala, poxa, durante esse ano 2020 eu quero chegar no final do ano num nível bem melhor numa língua que eu escolhi, pode ser o inglês, o espanhol, alguma coisa assim. Então o que vai acontecer? Você tem um objetivo, você quer sair de um ponto e chegar num nível bem melhor na língua estrangeira que você escolheu. Você não tem escolha, você tem que colocar uma rotina de estudos. Você tem que ler, você tem que estudar gramática, você tem que ver filmes, vídeos na língua que você está aprendendo, você tem que assistir de repente aulas online, ou você tem que ir para um curso presencial, mas você vai ter que estudar o material. Então você vai ter que ter momentos para estudar, para praticar. Não tem outro jeito. Isso vai fazer parte do seu dia a dia, parte da sua rotina. Mas veja, se você não tiver a rotina, você não aprende, você não alcança o seu objetivo. Então ela te ajuda sim a alcançar objetivos. Ela te organiza internamente também. Quando você tem uma rotina definida, isso é fundamental. Você se organiza emocionalmente, porque você sabe o que você tem que fazer, você sabe para onde você está caminhando, você sabe que dentro de você há um caminho a ser seguido, né? Senão ficaria uma bagunça. Imagina você sem uma rotina, sem saber o que fazer, com quem falar, quais tarefas você tem no dia. É uma coisa sem sentido, né? Você fica totalmente girando em círculos, perdido. Então, a rotina te capacita a essa organização interna. Você faz também com que você respeite o seu tempo e o tempo de outras pessoas. Quando você tem definido o que você vai fazer no seu dia a dia, você sabe que você tem um tempo X ou Y para executar uma tarefa, para chegar em tal lugar, para falar com uma pessoa, por exemplo. Então você respeita o seu tempo, você administra o seu tempo, você valoriza o seu tempo e também
o dos outros, porque você tem contato com pessoas variadas durante o dia, amigos, colegas, pessoas no trabalho, fornecedores, clientes, etc. Familiares, porque às vezes você tem compromissos com familiares. Então, a rotina te ajuda nesse sentido, a você valorizar e respeitar o seu tempo e das outras pessoas. E também ela pode te ajudar a se livrar das armadilhas que a nossa mente muitas vezes prega na gente. Por quê? Porque a nossa mente, a nossa cabeça quer tranquilidade, quer descanso, quer relaxar, quer fazer o menos esforço possível. Se você não tem uma rotina definida, não tem jeito. Você vai relaxar, você vai tentar ficar o mais descansado possível e fazer o menos possível. Isso é natural do ser humano. Se você não tiver essa dinâmica, você vai se perdendo. Então, você evita essas armadilhas que a sua mente prepara para você. A rotina te ajuda a focar, te ajuda a te colocar no trilho para você executar o que você precisa. E para que você cresça, aprenda mais, seja melhor sucedido no seu trabalho, nos seus objetivos, você tem que ter uma constância, você tem que ter uma rotina diária. Por mais que as tarefas às vezes não sejam tão agradáveis, às vezes sejam cansativas, mas é isso que tem que ser feito, não adianta. Se você quer fazer uma mudança, em algum momento a rotina entrará ali para essa mudança que você tem que fazer. Por exemplo, você sabe que você quer estudar para adquirir novas habilidades. Então você tem uma rotina diária e você tem um tempo à noite, depois que você chega em casa, para estudar, fazer um curso online, por exemplo. Então o que vai acontecer? Você tem que estabelecer uma rotina. Você tem que assistir aquelas aulas de tal hora a tal hora, durante a semana ou durante o fim de semana. E essa rotina vai te levar ao aprendizado mais profundo, que lá na frente vai te trazer mais benefícios. Então, não tem jeito. O que é importante é você entender que a rotina ela te beneficia. Você tem só que ajustar aquilo que está te incomodando, aquilo que não está te deixando satisfeito, que são situações, não é a rotina em si, são situações que trazem o peso. Aí você pensa comigo aqui, pessoas que já ganharam muito dinheiro, que têm muito dinheiro, não tem esse problema, porque elas fazem o que elas querem, a hora que elas querem, viajam pelo mundo, vão aos lugares que desejam, e você não está errado. É verdade. Quando a pessoa já tem uma estabilidade, uma estrutura e um bom valor financeiro, facilita muito. A liberdade dela é maior, porque ela pode fazer mais e melhores escolhas. Mas ela tem que ter uma rotina. Porque para ela chegar onde chegou, teve que ter muito trabalho, muita disciplina, muita perseverança, para que ela desfrute de maior liberdade, ela teve que construir algo antes. Só que lembra de uma coisa, por mais liberdade e tranquilidade que essa pessoa tenha, vamos que ela tenha feito uma escolha de agora eu vou viajar pelo mundo, eu tenho muito dinheiro, eu não preciso mais me preocupar, meus rendimentos pagam todas as minhas contas, então agora eu vou viajar porque a minha empresa está andando sozinha, tenho pessoas competentes cuidando e eu quero ficar descansando. Lembra de uma coisa, até isso cansa uma hora, até isso enche a paciência uma hora, porque ninguém consegue ficar o tempo inteiro, anos, viajando de um lado para o outro e aproveitando a vida e curtindo. Em algum momento você vai sentir falta de uma rotina mais certinha. Não adianta. Você pode estabelecer pontos de relaxamento, não tem problema nenhum. Você trabalha o ano inteiro. O que você precisa no final do ano? Férias. Por quê? Porque você está cansado. A rotina, as atividades, o todo te deixa cansado. Você precisa de um descanso. Aí o que acontece? Você não acaba com a rotina. Você simplesmente muda ela.
você faz uma mudança, você entra numa rotina mais leve, que te relaxa mais, num ambiente diferente. Isso é para você descansar. Só que quando você está ali 15 dias, 20 dias de férias, o que acontece? Você fica com vontade de voltar para sua rotina anterior, porque é a rotina do dia a dia. Então, em alguns momentos você precisa relaxar, você precisa descansar. E isso é normal, é natural, não tem problema nenhum. Eu conheço pessoas que, por exemplo, trabalham, são proprietários do próprio negócio, da própria empresa, eles descobriram um formato que é bom para eles. Por exemplo, trabalham 3 meses e saem uma semana, 10 dias para descansar. Viajam para um outro país, para algum lugar em que elas podem descansar, se divertir e tal. Aí retornam, trabalha mais 3 meses e aí sai mais uma semana, 10 dias e assim por diante. Foi um modelo que a pessoa encontrou de acordo com o corpo, o físico, as emoções dela, que ajudam ela a se manter bem. Outros trabalham 1 ano, precisam de 10, 15 dias, 1 mês de férias, depende. Então, na medida que você tem mais liberdade, você pode ajustar essas rotinas, mas não quer dizer que você consiga viver sem elas. Então, pensa sobre isso. Pensa que a rotina não é ruim em si. O que te traz a dificuldade são as situações do dia a dia que às vezes não estão permitindo que você desfrute de mais prazer na sua vida diária. Então, são essas situações que têm que ser mudadas. Mas durante a nossa vida inteira, a gente vai ter uma rotina de vida, não tem jeito. Você vai ter que acordar, ir no banheiro, lavar o rosto, tomar um banho, se vestir, tomar café, sair, ir para a sua atividade, seja ela onde for. Se você trabalha em casa, home office, vai ter que sentar na frente do computador, não tem jeito. Aí no final do dia você vai ter que parar, vai ter que jantar, fazer alguma outra atividade, começar a relaxar para descansar e dormir para no outro dia começar tudo de novo. Essa é a dinâmica da vida da gente, né? Então lembra que não é algo pesado. A gente é que tem que descobrir a maneira de ter uma rotina mais prazerosa e com mais significado, ok? Deixa uma curtida aí no vídeo, deixa o seu comentário, a gente vai trazendo mais assuntos, vai falando mais. Deixa a sua dúvida e sugestões aí para novos conteúdos, ok? Eu sou o Cleto Faria, você está aqui no meu canal e eu te vejo logo numa próxima oportunidade. Um abraço grande e até lá!